Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Tirados das trevas, entristecidos, mas sempre alegres. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na tela. Ontem não postamos o vídeo de sábado, então este vídeo que você está vendo hoje é referente aos textos estudados, lidos no sábado. Vamos lá? Só para você não se perder aí na sequência do seu estudo. Vamos começar pelo livro de Provérbios. No estudo do texto de hoje de Provérbios, ele está abordando sobre relacionamento, sobre falar, não falar e sobre a sabedoria e a tolice. Dentro do relacionamento, ele fala mais uma vez sobre ser fiador. Cuidado quando você pensar em ser fiador. Dentro do relacionamento, ele fala ainda sobre não iniciar uma discussão, porque quando se inicia uma discussão é como se abrisse uma represa e aí perde-se o amigo. Então, tome cuidado, não inicie uma discussão. Antes, deixe que se dissipe, fique quietinho, porque, aproveitando o gancho, ele diz que até o tolo passa por sábio quando se mantém calado. Ainda sobre relacionamento, há amigo mais chegado que um irmão. Quem controla a sua fala tem conhecimento. Os lábios do tolo entram em conflito consigo mesmo e são armadilhas para si. E o tolo não tem prazer no entendimento. Salomão diz que é melhor corrigir o sábio, o sensato, do que você açoitar um tolo, porque não haverá correção alguma. Se você apenas repreender o prudente, o sensato, ele aprende muito mais do que o tolo sendo açoitado. Salmos 107 é aquele salmos que inicia o 5º livro e é um louvor sobre o amor do Senhor. E nesses salmos, no texto de hoje, nos versos de hoje, ele fala sobre o livramento do povo de Deus e então ele diz que foram tirados das trevas, das sombras. Está falando do povo que clamou ao Senhor e foram socorridos. Então, ele tem citações como os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados. Está narrando como vivia aquele povo, como estavam vivendo por terem desobedecido ao Senhor, mas clamaram ao Senhor e então alcançaram misericórdia e foram arrancados, tirados das trevas, tirados da sombra da morte e alcançaram a vitória. E aí, mais uma vez, o salmista fala: celebre ao Senhor, dê honra e glória ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No texto de hoje, Paulo está falando do que ele viveu como apóstolo, do que ele estava vivendo em todo aquele tempo, falando em defesa dele, mas não em defesa para se justificar, sim para mostrar o amor, o zelo e o cuidado que ele tinha com aquele povo e mostrando que aquele povo, a igreja de Corinto, estava se voltando contra Paulo. E ele fala da misericórdia dele, do amor dele para com aquela igreja, o preço que ele vem pagando por eles e dizendo que ele, Paulo, está disposto a andar em amor com eles, mas a igreja não está com essa mesma disposição. E então Paulo fala de algumas coisas que ele passou como apóstolo em nome do Evangelho e para zelar pelo Evangelho, pelo povo de Deus, os açoites que ele viveu. Paulo foi açoitado muitas vezes, foi preso, e ele fala que em tudo reconhece a Deus como sendo servo de Deus, fala sobre os jejuns prolongados que ele teve, os açoites, as prisões, as tristezas, as dores. Mas Paulo traz um conforto para a igreja, dizendo que tudo isso que ele viveu, tudo que ele relatou de suas dores, ele abre o seu coração e fala o alto preço que vem pagando em nome do Evangelho e por amor àquela igreja. E no conforto que ele leva para a igreja, ele diz que em tudo ele se alegra. E na sua fala de conforto à igreja, ele diz: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos com o conhecimento da palavra de Deus. Nada tendo, mas possuindo tudo. E então Paulo ensina a igreja sobre relacionamento, jugo desigual,
Ele está falando da contaminação e cita o Antigo Testamento, quando nas leis de Moisés foi dito para não fazerem julgo desigual, não casarem com pessoas de fora. Ele fala dos relacionamentos, do julgo desigual, que a treva não tem como andar com a luz, que não tem como crente conviver com um descrente num relacionamento. Muitas pessoas questionam-se quando vão se relacionar para casar, se pode casar com um descrente. O que a Bíblia está orientando é que o julgo desigual, como o nome diz, é desigual. Não tem como dar certo. É uma orientação que Paulo está dando para a igreja de Corinto. E no exemplo ele diz: que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Está aí uma reflexão para você levar para a pedra e pensar, colocar diante de Deus. Eu te espero aqui amanhã com um vídeo de domingo. Hoje é domingo, mas a gente está um dia atrasado. Amanhã eu vou compartilhar com você o estudo de domingo e também de segunda-feira, se o Senhor disser que sim. Então, até amanhã.